Eu vou falar sobre o cego de Jericó, só que antes, aqui tem uma passagem importantíssima, e como eu tenho pregado de forma expositiva o Evangelho de Lucas, 98ª pregação já, então tem princípios fundamentais aqui. Então acompanhe comigo, Lucas 18, verso 31. A gente vai ler primeiro até o 34 e depois a gente lê o restante. Diz assim: tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas, pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-los, eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não compreendiam o que lhes dizia. Até aí tá bom. Essa passagem aqui, né, Jesus Cristo, ele de fato, ele está indo a caminho de Jerusalém para morrer em Jerusalém. Ou seja, a sua última passagem aqui em Jericó. E Jesus Cristo, ele está de subida para Jerusalém, e é a terceira vez neste evangelho que ele fala sobre a sua morte, que ele prediz a sua morte. A primeira vez que ele comenta é aquele episódio onde Pedro o reprova. Não, de forma nenhuma, né, se o Senhor morrer. Na segunda vez, quando ele fala sobre sua morte, os discípulos estão brigando sobre quem seria o maior no reino de Deus. E aqui nós estamos na terceira parte. Nas duas primeiras, Jesus havia falado sobre o que haveria de acontecer com ele em Jerusalém. Ou melhor, né, quando ele fosse morrer. Aqui ele já cita o lugar, Jerusalém, a cidade santa. Isso que é de fundamental importância para que nós possamos entender. Por isso eu quero passar dessa parte, porque 2 princípios. Põe primeiro ali, por favor, meu irmão. A primeira coisa que nós vemos é a determinação de Jesus Cristo em obedecer. Porque como nós lemos o versículo 31, acompanhe novamente. Tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. O que de fato havia sido escrito pelos profetas? Em todo o Antigo Testamento, seja os profetas maiores, seja os profetas menores, seja nos livros de Salmos, você vê profecias a respeito do Messias, daquele que viria levar o pecado do povo e do sofrimento que ele passaria. Nós vemos alguns salmos conhecidos como salmos messiânicos, e talvez o capítulo mais conhecido dos cristãos seja Isaías 53, onde diz, né, que com o cordeiro mudo, ele não abre a boca, onde diz que ele seria entregue, imolado, morto. Então, toda a Escritura já dizia de forma clara que Jesus Cristo, o Messias, na hora que está saindo perto do portão, a criança faz caquinha, solta leite, faz um monte de coisa, e a mãe tem que voltar e trocar toda a criança, sendo que ela tinha planejado sair com aquela roupa e daquela forma. Então, algo precisou ser feito. E eu lembro que, já faz 12 anos, mas eu lembro que eu falei, gente, que absurdo. Que absurdo. Porque era algo que estava planejado pelo Senhor desde a criação. Não foi um GPS recalculando a rota, de forma alguma. Jesus veio ao mundo justamente com o objetivo de morrer. Eu não sei qual que é a função de cada um de vocês aqui. Nem a minha eu sei direito. Não sei qual é o propósito final da minha vida. O que é fazer, o que é ser. Eu vou fazendo aquilo que Deus vai me abrindo portas. Mas Jesus Cristo, ele veio com este propósito. Exclusivamente morrer. Isso é tão certo que devido a isto, a ele saber que este era o seu propósito, ele pôde vencer inúmeras tentações. Ele pôde, no deserto, diante do diabo, dizendo, olha, se tu és filho de Deus, né, lança-te daqui para baixo. Transforma essa pedra em pão. Sabendo qual era o seu propósito, ele pôde vencer todas as tentativas de Satanás em derrotá-lo. Ele pôde vencer a multidão dizendo constantemente para ele, não morre não faça isso. Ele pôde vencer aquela voz doce e carinhosa de Pedro, dizendo, mestre, não faça isso. Por quê? Porque ele tinha certeza que esta era a missão que Deus tinha te dado. Ele tinha essa convicção. Jesus, então, ele caminha aqui para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não titubeia. Ele sabe que aquela era a vontade do Pai, pois foi justamente ali na cruz, seu trono, onde ele glorificou o Pai e deu a vida em resgate de muitos. Por este motivo nós estamos aqui. Jesus Cristo, nós vemos que ele era determinado, e não apenas isso, ele é um grande líder.
No versículo 31 que nós lemos aqui, se você ler, por exemplo, Mateus e Marcos, nesses evangelhos também falam da mesma história. E você vê que Marcos, ele dá um detalhe a mais, põe ele, por favor. Marcos 10, 32, olha o que vai dizer. É a mesma passagem, só que Marcos, ele faz um acréscimo. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Jesus na frente. E espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Veja que Jesus em nenhum momento teve medo. Os discípulos tiveram. O que será de nós? Jesus Cristo em nenhum momento. Por que ele não teve medo? Ele tinha convicção de que o Pai estava com ele. E quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, o que nós temeremos? Nem a morte. Eu sei que a morte talvez apavora muitos. Muitos. Mas a partir do momento que você tem a convicção que Deus é contigo, Paulo vai dizer que a morte é lucro. Não é perda, é lucro. Então, da mesma forma que Jesus não temeu por conta dessa certeza. Queridos, eu e você não precisamos temer governos malignos que se levantam. Não precisamos temer o homem mau. Desemprego, enfermidade, pandemias. Ora, se o Senhor é conosco, se nós temos esta convicção plena, para ser redundante, não temos o que temer. É por isso que no Salmo 23, Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, é possível nós, filhos e filhas de Deus, andarmos por vales sombrios. É possível. Mas como que ele termina? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por qual motivo? Eu sou alguém extremamente inteligente, dedicado às minhas finanças, os meus investimentos. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A única coisa que vai nos fortalecer para passar pelos vales sombrios dessa vida é essa certeza a qual Jesus tinha, do Pai estar com ele. A segunda coisa que nós vemos aqui é o sofrimento de Jesus Cristo, no versículo 32. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. Lucas, ele enumera vários sofrimentos de Jesus Cristo. Escarnecido, zombado, coroado com espinhos, bofetadas na orelha, cuspido. Você pode pensar, pastor, mas esses males aí, o cuspe é o menor, né? Não, não era. Era algo extremamente humilhante ser cuspido no rosto. Jesus Cristo, não só isso, ele é crucificado e morto. Só que da mesma forma que os sofrimentos de Cristo estavam profetizados já pelos homens de Deus que vieram antes dele, a sua vitória na cruz, a sua ressurreição também estava. É por isso que ele não precisava temer. Ele sabia o final do filme. É a mesma coisa nós, queridos. Pense bem, como andaremos temerosos em relação às coisas, sabendo que no final do filme o vilão vai se dar mal. E o bom, que é o nosso Deus, está conosco. Ora, como temeremos? Da mesma forma que os sofrimentos foram anunciados, Cristo tinha certeza que a sua vitória também tinha sido. O seu plano eterno passava pelo vale da sombra da morte, mas ele sabia que a morte não iria o deter. Ele vai mais longe. Sabendo que a morte não o iria deter, ele nos dá esta certeza também. Se você entende isso aqui, não apenas de forma intelectual, com a mente, mas se você entende de todo o seu coração de que a morte não é um fim para o cristão. Se você entende que a morte ela é apenas um regresso de volta aos braços daquele que nos criou. Oh Deus, o que pode nos desesperar? Hoje, felizmente uma irmã de nossa igreja perdeu o pai. Óbvio, tem que chorar. Muito, chore. Não vamos fazer como aqueles crentes malucos, né? Não chore, sem credulidade, não chore, chore bastante. Chore. Moisés choraram 40 dias da sua morte. Nós temos que fazer também isso. Só que devemos lembrar do que diz Paulo em 1 Coríntios 15. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Se a morte não deteve o nosso mestre, ela não nos deterá. Por isso, ele disse, não temam.
Não temam os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Apenas isso. Está com medo aí de um governo comunista? Colocar você no paredão? É o máximo que vai acontecer, um tiro no meio do seu crânio. É o máximo. A morte para o cristão não é um fim em si mesmo. O sepulcro não é o fim da linha. A morte é apenas um regresso. Se você entende isso, ainda que você passe bons tempos andando pelo vale da sombra e da morte, ainda assim você passa com esperança. Se você entende isso, você tem esperança e certeza de que aqueles amigos, parentes, que partiram para Cristo antes de nós, eles apenas nos precederam em um caminho que um dia nós também iremos. Mas o cristão, ele é o único que ele consegue, diante do luto, não se desesperar, porque ele sabe, isso aqui foi só um até breve. Haverá um dia em que nós nos reencontraremos com todos esses nossos irmãos e irmãs que nos precederam em Cristo. Haverá um dia em que este encontro com Cristo e depois com esses irmãos que foram antes de nós, parentes, amigos, conhecidos, haverá um dia que nós os reencontraremos. E esse reencontro vai ser para nunca mais dizer tchau. Nunca mais. É por isso que o cristão, ele consegue, mesmo diante da dor e da aflição, talvez diante da maior dor do ser humano, como já vi algumas pesquisas, que é a perda de um filho, como Jó, ele consegue dizer: meus filhos não estão perdidos. Jó não perdeu seus filhos, ele sabia com quem estava e onde estava. E é a mesma coisa em relação a nós. Hoje é domingo. Ontem de manhã, eu estava correndo lá na cidade de onde era minha mãe, né? E minha mãe faleceu tem um ano e pouco. E eu correndo lá, e às vezes, óbvio, saudade. A única coisa que eu lembrava era isso: um dia haverá reencontro. Apenas um intervalo para que um dia eu abrace e nunca mais a deixe de abraçar. Se você entende isso de todo o coração, meu querido irmão e irmã, você consegue superar momentos de dor, de aflição, de angústia, muito mais fácil, muito mais fácil. E para que tudo isso acontecesse, Jesus Cristo, ele de fato, ele precisava sair de Jericó, ir a Jerusalém, ser açoitado, esbofeteado, crucificado e morto. Este era o plano que Deus tinha para ele. Então vamos entrar propriamente aqui, né, no cego de Jericó, a partir do versículo 35. Acompanhe comigo o versículo 35 em diante, por favor. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado, mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou o que se tratava. Disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, está passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus então parou, mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Verso 43. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Antes de entrarmos propriamente aqui na análise desse texto, 3 coisas aí de suma importância você entender. Primeiro, se você ler Marcos e Mateus, que falam a respeito desse mesmo texto, você vai notar ali algumas diferenças. Você pode pensar: pastor, a Bíblia está se contradizendo. Não, não está. Porque os evangelhos, primeiro, que eles foram escritos por pessoas diferentes, com endereços diferentes. Segundo, pessoas diferentes têm pontos de vista diferentes da mesma coisa. Por exemplo, imagina o seguinte: acabou de bater uma moto ali atrás. Brincadeira, bateu não. Bateu ali. Aí o Daniel está ali atrás e ele olha: puxa vida, a CB 300 preta está moída. O Tiago olha: nossa, a mulher do carro que bateu era loira. O outro ali, o Gustavo do fundo, olha: gente, olha a marca de óleo aqui que fez na rua.
Os três testemunharam a respeito do mesmo assunto, do mesmo episódio, só que com visões diferentes. Então, o evangelho é basicamente isso aqui. A diferença, né, dos evangelhos é basicamente isso aí, e o endereço, né? Cada um foi escrito para determinado tipo de pessoa. Então, você pode ler essa história nos outros três, ou melhor, nos outros dois, dizer assim, mas calma aí, tem algumas coisas diferentes aí, né? Nos outros evangelhos, é dito que eram 2 cegos. Em Mateus diz que eram 2 cegos. Pastor, então não há contradição de forma alguma. A única diferença é que Lucas aqui ele está enfatizando Bartimeu, que aqui nem cita o nome dele, né? No Evangelho de Marcos que cita. Outra coisa que você vai ver é que, por exemplo, Lucas informa que Jesus ele está entrando em Jericó e Marcos diz que ele está saindo de Jericó. E pastor, como explicar um negócio desse? Aí não dá, né? Óbvio, a explicação é bem simples. Haviam 2 cidades de Jericó. Uma que havia sido destruída, estava em ruínas, e a outra que tinha sido erguida. Para ficar mais fácil, Roseira Nova e Roseira Velha. É Jericó Nova e Jericó Velha. É só por conta disso que você vê essa diferença aí. A segunda coisa importante de você saber é que Jesus ele está indo aqui rumo à morte. Ou seja, seria a última vez que ele passaria por aquele caminho. Este cego tinha uma última opção de clamar a Deus para que ele fosse curado de sua vista e, consequentemente, salvo. Se ele perdesse e não fizesse isso, continuaria cego e perdido. E a terceira coisa importante é você saber que uma multidão, muita gente, estava ali naquele lugar. Em que sentido? Estava perto da festa da Páscoa, então eles precisavam, pelo menos alguns teólogos historiadores vão dizer o seguinte, que pessoas de 12 anos para cima, no raio de 25 quilômetros, eram obrigados a ir à festa. Você sabe, né? Festa você já não precisa obrigar as pessoas a irem. Aí você obriga, então, era muita gente. Esse cego era apenas um no meio de uma multidão. E ainda assim, ele consegue chamar a atenção de Jesus Cristo. Então, quero passar mais alguns princípios sobre este ponto aqui. O cego de Jericó, põe primeiro. A primeira coisa que nós vemos é a condição do homem sem Cristo. Leia comigo de novo o versículo 35, por favor. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Primeiro, este homem vivia numa cidade condenada. Condenada porque Josué, quando conquista Jericó, ele faz o povo fazer um juramento. Lembra quando as muralhas de Jericó caem? Eles conquistam a cidade e olha o juramento que Josué faz o povo fazer. Põe ali, Miguel. Josué capítulo 6, versículo 26. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo as portas. Se alguém ousar reconstruir essa cidade em ruínas, na hora que ele começar, o primogênito morre. E assim que ele finalizar a sua obra, o mais novo vai morrer. Caon e Arthur tinham dançado nessa, né? E Heitor, perdão, tem mais um agora. Esse era o juramento deles. Além do mais, este homem era mendigo. Mendigo. Não só isso. Mendigo já é algo ruim. Cego. Se alguém colocava o dinheiro na caixinha dele e o outro passava e pegava, talvez ele não via. É uma desgraça completa. 2 desgraças terríveis. Um cego não sabe para onde vai. Um mendigo não tem para onde ir. Ou seja, esse cara está numa situação complicadíssima. Para piorar a situação, ele era alguém que não tinha nem nome. Percebeu que aqui diz apenas um cego? Não diz nem o nome dele. Se você for lá para o Evangelho de Marcos, vai dizer que o seu nome era Bartimeu, mas Bartimeu não é propriamente o nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, era alguém que ninguém ligava para o cara. Não sabia nem o nome dele. Ou seja, sem visão, sem dinheiro, sem o mínimo de dignidade à margem do caminho. Isso aqui é apenas um relato do que é todo homem sem Deus, sem exceção. Todo homem sem Deus, mesmo enxergando perfeitamente, é cego, é morto. Olha a expressão que a Escritura vai dizer, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mortos fisicamente? Não, espiritualmente. O homem sem Deus, ele mesmo possuindo muito, é um mendigo. O homem sem Deus, mesmo com boa reputação, diante dos seus,
não tem dignidade alguma. O homem sem Deus, ele vive em trevas à procura de propósito e nunca acha. Ele estava mendigando porque talvez achava, né? Olha, o dinheiro vai resolver parte do meu problema. Não é isso que muitos pensam? Que, olha, meu problema é porque eu ganhei pouco. Quantas vezes você já não deu essa desculpa? O dia que eu ganhar pelo menos 3 vezes este salário que eu tenho, eu vou ser mais feliz. O dia que eu tiver a casa própria, o carro do ano, nesse calor, com ar-condicionado. Gente, isso aí é vida. Aí então eu vou ser feliz. Se você pensa que ao conquistar determinadas coisas você vai se ver completo, você não entendeu absolutamente nada do que é o cristianismo. Não estou dizendo aqui que a gente vai ser franciscano, dizendo que não liga para essas coisas. Pelo amor de Deus, né, gente? Óbvio que não. Mas é um absurdo acharmos que essas coisas vão nos preencher. Não vão. Só um encontro com Cristo, de fato, pode transformar o ser humano. Só um encontro com Cristo pode fazer o mendigo ter dignidade. Pode fazer um cego voltar a ver. E esse é meu segundo princípio, na verdade, né? O encontro com Cristo. Veja, este cego, Bartimeu, ele, sendo cego, ele conseguiu enxergar mais do que os religiosos da época de Jesus Cristo. Mesmo sem a visão natural, ele enxergou mais. Por quê? Aqueles homens tinham olhos, mas não tinham discernimento algum das coisas espirituais. Nada. É por isso que quando ele clama, filho de Davi, lembra? Olha como ele chamou Jesus Cristo. Pastor, mas não é filho de José? Está errado alguma coisa aí. Quando ele usa a expressão filho de Davi, ele está falando do título messiânico do Cristo que viria. Ou seja, ele está reconhecendo, mesmo sem ver, que aquele homem que está passando no meio da multidão, este é o Messias prometido pelos profetas. Este é o homem ao qual nós devemos colocar todas as nossas esperanças. Este é o homem que veio nos libertar, nos livrar dos nossos pecados. Este é o homem que veio nos dar vida eterna, mesmo sem enxergar. Ele conseguiu perceber o que aqueles homens que estavam do lado de Jesus Cristo não viram. O que aqueles homens que testemunharam milagres aos montes não repararam. Bartimeu, ele foi alguém perseverante. Isso é de suma importância. Perseverar. No versículo 38, como é 38 e 39. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que ele se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão tentando abafar a sua voz. Só ele sabia a angústia que ele passava, e o pessoal, cara, tem um monte de coisa para fazer, vai olhar para você, um cego. Que nós o conhecemos por cego, não tem nem nome. A multidão tentou, tentando abafar a sua voz. Por vezes, nós veremos multidões, pessoas, circunstâncias, tentando abafar o nosso clamor a Deus. Com Zaqueu foi a mesma coisa. Ô Zaqueu, vergonha, subir na árvore, rapaz, para com isso. Por vezes conosco isso vai acontecer também. Só que nós não podemos deixar que circunstâncias, nem ninguém, nos impeça de buscar o Senhor. Ninguém. Pastor, mas tenho uma enfermidade. É difícil buscar a Deus, eu sou pobre, estou desempregado. Calma aí, Bartimeu era cego e mendigava. E mesmo assim clamava, e você não pode fazer isso? Temos que fazer. Ele buscou Jesus com humildade. Humildade. Saiba que a forma como que você busca Jesus Cristo vai determinar de fato ali se ele te atende ou não. Esse homem, ele sabia que ele não era digno de coisa alguma. Sabia. Por isso ele busca Cristo de forma humilde. É por isso que ele apela por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não diz assim, Senhor, seja justo, eu mereço. Há quanto tempo sem ver? Há quanto tempo pedindo dinheiro para os outros? Que vergonha! Você percebeu que ele não reivindicou nada? Seus direitos? Nada, absolutamente nada. Apenas clamou por compaixão. Esta é a única forma que nós temos, de fato, de conseguir algo da parte de Deus. Quando nós entendemos que não somos dignos de coisa alguma. Tinha um pastor pentecostal que eu acompanhava antes. Acompanhava não, via algumas pregações. Eu já falei várias vezes aqui. Quantas vezes ele ia pregar? E quando começava a oração, já era algo espetacular, né?
Porque orar do jeito que a gente está aqui, como que Deus vai ouvir? Senhor, abençoa essa igreja, essa família. Não, já. Uma vez eu orei assim para uma pessoa, ela falou assim, não, pastor, eu quero uma oração forte. Deus não ouve isso aqui que eu falei? E quando a gente ora sem falar, então, daí parece louco, né? Amém, orei. Não vale. E eu lembro que esse pastor, quando ia começar a pregar, ele dizia assim, Senhor, se ainda tenho crédito contigo, põe um anjo a norte, a sul, a leste, a oeste. Eu, novo convertido, eu olhava e falava, gente, esse cara é o bichão mesmo, hein? Quero chegar um dia nesse nível aí. Se ainda tenho crédito contigo. E aí, então você vai amadurecendo, crescendo na fé. Você vê, que absurdo! Como assim? Alguém pode ter a audácia de dizer se ainda tem crédito contigo. A oração mais propícia? Nossa, para com Deus, sabe qual é? Senhor, eu sei que eu ainda tenho muitas dívidas contigo. Dívidas das quais eu jamais conseguirei pagar com as minhas bondades, porque muitas delas estão recheadas de maldade. Por isso, eu clamo ao Senhor por graça e misericórdia. E foi isso que esse cego fez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi objetivo ao buscar Jesus Cristo. No versículo 40 e 41, ele vai dizer assim: Jesus então parou, mandou que o trouxesse. Quando ele chegou a Jesus Cristo, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Só abre um parênteses aqui, né? Eu leio isso aqui, eu dou risada. Jesus Cristo, ele parece um brincante, né? O cara cego, não sei quanto tempo, chega diante dele: que tu queres que eu faça? Não sei se ele pensava assim: Senhor, um cão guia já vai ajudar bastante, né? Não se incomode com tanto, a bengala nova. Mas não. Óbvio que ele é objetivo. Senhor, eu quero voltar a ver. O que tudo indica é que ele não era cego de nascença, como cego de João, capítulo 9. Mas eu quero voltar a ver. Assim como Jesus Cristo, versículos antes aqui, ele teve em sua agenda lotada, ele teve tempo para parar diante de crianças de colo, impor as mãos e orar por elas. Aqui esse mesmo Cristo, com inúmeras coisas para fazer, com a cabeça a milhão, sabendo que a morte está logo à frente. Ainda assim, ele consegue um tempinho em sua agenda para ir de encontro à aflição de um homem que sofria há anos. Alguém desprezado diante da sociedade, alguém que ninguém dava a mínima. Jesus faz questão de parar e livrar aquele homem de sua aflição. Porque eu e você acharíamos que conosco seria diferente? Você acha que realmente Jesus está tão preocupado com tantas coisas, tantos pedidos aí, que a gente não dá para atender, não? Tem coisa mais importante. Uma multidão de pessoas, Jesus fez questão de parar, por conta de um homem. Uma multidão de pessoas, ele fez questão de parar e orar por crianças. Ele sempre vai estar com a agenda cheia, mas sempre vai ter tempo para aqueles que clamam como este cego, para aqueles que dizem: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha vida. Não, eu não quero reivindicar nada. Eu quero pedir graça, favor. É apenas isso. Então Jesus Cristo, de fato, atendeu. E ele não apenas diagnosticou a cegueira daquele homem, mas Jesus conseguiu ver algo que vai muito além. Jesus Cristo conseguiu enxergar que o pior problema daquele homem não era a cegueira natural. A alma daquele homem estava em trevas. A alma daquele homem estava perdida. É por isso que toda enfermidade, por mais crônica que seja, qualquer uma delas, toda cegueira, o coxo que não anda, não importa. Todas essas coisas não são nada comparado à enfermidade da alma. A pessoa está se perdendo. Porque o que adianta a pessoa ser curada e ser condenada? Absolutamente nada. Jesus Cristo, ele vai além de curar e redimir o corpo deste homem. Ele perdoa os seus pecados, e com o perdão dos pecados, ele tem a vida eterna. Este homem que clamou por misericórdia, talvez apenas por conta de um problema físico, recebeu uma dádiva que ele, com suas bondades, jamais conseguiria obter. E o que Bartimeu fez depois, para a gente encerrar? Veja, diz a Escritura que ele glorificou a Deus, e ele
seguiu a Jesus Cristo. Glorificou a Deus e seguiu a Jesus Cristo. E ele mostrou isso de forma prática, a sua gratidão de forma prática. Não é apenas assim, Senhor, muito obrigado, amém. Não. Ele mostrou na prática. E para onde que ele seguiu a Jesus Cristo? Jesus Cristo não estava indo para a Grécia, para o berço da filosofia. Não, para o berço da sabedoria. Jesus Cristo não estava indo para Roma, a sede do poder da época. Jesus Cristo estava indo a Jerusalém, lugar onde ele seria esbofeteado, traído, preso, crucificado e morto. O que esse homem, diante daquilo que Cristo fez na vida dele, estava dizendo é: gratidão e obediência devem seguir todos aqueles que foram alcançados por Cristo, independente dos rumos que a nossa vida possa tomar. Independente. Porque muitas pessoas às vezes são cristãs até que o calo aperte, até que a dificuldade venha, até que então uma proposta indecente é colocada à mesa. Então ela muda rapidamente de opinião. O que eu e você precisamos entender é que Jesus, ele passou por Jericó, estava indo rumo a Jerusalém. E hoje, da mesma forma, ele passa diante de toda a igreja que está ouvindo a mensagem. Aquele homem tinha uma última oportunidade, de buscar a Cristo. Eu não sei se essa é a nossa última oportunidade, eu sei que hoje nós temos uma oportunidade. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos. Mas eu sei que se hoje, independente de como tenha sido a sua vida, do que você tenha feito, se houver um arrependimento genuíno, se houver um clamor a Deus de coração dizendo: oh Deus, eu preciso de misericórdia porque o que eu tenho são dívidas, apenas isso. Se houver um clamor genuíno de todo o coração, o Senhor que atendeu este homem, praticamente indigente, vai atender a mim e a você também. Por isso você deve sempre se autoanalisar: por qual motivo eu ainda não tenho buscado a Deus como este homem fez? Por qual motivo talvez eu tenho vindo na igreja tempos e tempos e tempos, e eu tenho encontrado na verdade apenas uma religião, um clube de amigos? Mas quando eu saio daquela porta para fora, a minha vida eu faço dela o que eu quiser, não aquilo que o Senhor quer. Essa música que nós cantamos por último, né? Que diz: és meu Senhor. Você tem noção o significado que tem essa frase? Meu Senhor? Quando você diz que Deus é o seu Senhor, você está dizendo que você não é senhor de si mesmo. Você está dizendo que você tem um dono. E quando nós temos um dono, nós já não somos mais livres para fazer a nossa própria vontade. Assim como os escravos não faziam as coisas que eles achavam melhor, mas apenas cumpriam as ordens de seus donos. O sinal de fato que Jesus Cristo alcançou a minha e a sua vida é que nós entendemos isso de forma plena. E não vivemos mais para nós mesmos, mas como diz Paulo, vivemos para aquele que morreu por nós. A prova que você entendeu essa mensagem e fez como este cego é que você segue a Cristo, ainda que por vezes a vontade dele seja diferente da sua. Inúmeras vezes vai ser. Inúmeras vezes. Esse homem estava indo para Jerusalém. A chance de sofrer juntamente com Cristo seria grande. Mas isso aqui é um cristianismo ao qual não há sofrimento? Um cristianismo indolor? Ora, Jesus Cristo já nos avisou, né? Não tereis aflições. Você tem medo de servi-lo? Que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor. Porque hoje nós temos a oportunidade. Não sabemos quando vai ser a última. Mas hoje o Senhor tem dado graça a nós de falar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Transforma-me a cada dia. Se você de fato quer fazer do Senhor Jesus Cristo o seu Deus, você precisa entender: é Ele quem governa, é Ele quem manda. Estamos aqui apenas para obedecer ordens. Mas não se preocupe, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que não seja boa para o seu ego.
ainda que não seja boa por seu orgulho, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E assim nós devemos fazer sempre. Amém, meus queridos?